abrir comigo a sua Bíblia, a palavra do Senhor, em Isaías 38. Uma palavra muito importante nos dias atuais, no qual eu creio muito necessária para a vida da nossa igreja, no qual eu dei início nesta manhã, onde Deus falou de forma tremenda a vida da igreja e a minha vida em pessoal. Uma palavra no qual eu entendo ser necessária, porque é para aqueles que perderam a esperança, ou seja, para alguém que vive uma luta, uma dor, um dolo, uma crise, quem sabe, talvez até um luto, ou seja, uma palavra de renovo em nome de Jesus. Intitulei essa mensagem com o título Justamente Agora, Senhor, né? Falaremos sobre a vida e a doença do rei Ezequias. Isaías 38, verso 1, eu preparei um slide para ajudar a igreja, se puder colocá-lo, para a gente poder adiantar um pouco mais a mensagem. Eu mandei para o e-mail, se você puder ir abrindo, eu dou continuidade na mensagem durante a palavra, tá? Está lá no e-mail do VidaNet, do Data Show. Isaías 38, verso 1 diz assim: Por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Olha que palavra, igreja, olha que dificuldade receber uma profecia, um aviso do Senhor, ou seja, olhar para a situação e não saber o que fazer, porque é o fim, é a morte. Olha que situação estava este rei. Eu vou orar para que esta palavra chegue ao teu coração e direcione a sua vida diante das suas lutas, e para que nós como igreja possamos entender e reconhecer a soberania do Senhor e vencer as nossas batalhas, porque essa é a vontade do Senhor, através desse exemplo do rei Ezequias. Feche seus olhos. Deus, eu te agradeço por estar na tua casa nesta tarde, Pai, pronto para ouvir a tua voz novamente. Fala conosco, fala com a tua igreja, Pai, porque essa é a vontade deste povo, no qual priorizou e separou este tempo para sentir o teu Espírito Santo a nos tocar, a nos mudar, Deus, a nos fazer entender, Pai, qual é a sua vontade, que é santa e melhor para nós, Pai. Então nos ajuda retirando, Pai, qualquer dureza, qualquer frieza do coração, qualquer pensamento contrário, qualquer preocupação que esteja sobre a mente dos teus filhos, Pai. Eu te peço que nada e nem ninguém desligue-os da tua presença nesta tarde, Pai, e que seja um mover, como foi pela manhã na vida da tua igreja, Pai, porque sabemos que há um Deus aqui que quer falar conosco, Pai, nos constranger, nos mudar, nos moldar, Pai, para enfrentarmos as batalhas, as lutas da nossa vida, as dificuldades, Pai, que chegam até nós, as setas malignas que têm nos afrontado, Pai. Mas como igreja queremos pedir, Pai, vem com o teu reino sobre nós, venha com o teu Espírito Santo, Deus, venha com o teu melhor, com as bênçãos, com o ensino, Pai, com a exortação, Pai, com a tua vontade sobre a vida desta igreja, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, ninguém saia daqui, Pai, sem entender, Deus, o que o Senhor quer de nós, Pai. É para isso que estamos aqui na tua casa, na tua igreja, é para isso que separamos este tempo, Pai, para te ouvir em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se assentar. De manhã começamos aqui, hoje, acredito eu, que estudar a vida do rei Ezequias, um homem que, como eu já disse, perdeu a sua esperança diante
das suas lutas pessoais. E quando eu olho para isso, eu vejo a igreja. Quantos de nós, quantos dos nossos conhecidos, familiares, quantos homens e mulheres de Deus diante dos seus projetos, dos seus sonhos, daquilo que almeja alcançar, daquilo que Deus já prometeu, uma família, a criação dos filhos, o cuidado da casa, aquilo que profissionalmente o Senhor já nos preparou, mas ainda por algum motivo não aconteceu. Lutas, né? E como temos visto homens e mulheres vivendo dificuldades na área financeira em função desse quadro que se encontra a economia do nosso país, em função dos erros dos nossos políticos, daqueles que dirigem o nosso país. E como igreja, o que temos que fazer diante das nossas lutas pessoais, lutas no casamento, porque nunca houve um tempo tão difícil de se manter casado, não só pelas facilidades do sexo oposto, hoje nesse mundo a nos percorrer, mas também por aquilo que temos ouvido e visto na televisão, na internet, nos jornais, algo tão banal, tão comum. Tratam o casamento com tanta falta de respeito, não reconhecem o que há de divino por parte do Senhor em relação às famílias da terra, o que Ele nos deixou. Muitas lutas, eu poderia citar aqui dezenas delas, mas quero apenas me resumir a mais umas, porque eu tenho visto também dificuldade no relacionamento a cada dia maior entre pais e filhos. Que situação! Filhos deixando o lar, saindo de casa ou permanecendo na casa sem nenhum contato. Quanta coisa a gente tem visto. Ou seja, lutas pessoais, né? Lutas difíceis, lutas em que tentam nos impor um novo modelo no qual a igreja tem servido ao Senhor, querendo vencer, mas me parece que às vezes nos colocamos numa situação como essa, meio que desanimados, meio que prostrados. Os crentes, os homens e as mulheres de Deus que deveriam agir de forma diferente, começam a meio que viver muito parecido com o que temos lá fora. E quando não vivendo de forma parecida, vivemos sem fé, sem renovo, sem esperança, como estava esse rei, esse homem aqui citado na Bíblia. Estamos perdendo a esperança, algo que nós não podemos perder como igreja, como homens e mulheres de Deus, porque se perdermos a nossa fé, perdemos tudo, aí que não tem mais jeito. Então eu olhei para esta guerra, esta luta pessoal vivida por este homem, olhei para o coração dele, para os sentimentos, para a entrega dele a Deus, que em meio a uma guerra que ele poderia ter o seu povo, a sua igreja, a sua nação destruída, e ele como líder deste povo, ou seja, um homem poderoso. Isso significa que a falta de fé e de esperança chega a qualquer um, chega à igreja, chega a um membro normal, mas chega também a um líder, a um diácono, a um pastor, a um bispo, a qualquer um. Essa é a verdade. Mas este homem, diante de uma guerra travada naquela nação, ele adoece, ele fica doente, e recebe um recado de Deus dizendo: arruma a tua casa, porque vai morrer. Vocês podem imaginar a dor, o momento vivido por este homem. E aí a palavra de Deus vem nos ensinar a lidar com estas crises, com essas insatisfações, lidar com momentos que sozinhos não conseguiremos nunca vencer. Ou seja, tem que ter Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas atitudes, sobre as escolhas que faremos. Se há alguma falta de esperança na sua vida, ou de fé,
de que vai acontecer ainda algo por parte de Deus nessa luta que você está vivendo, neste problema, nessa dificuldade. É nesta tarde, é nesta noite, em nome de Jesus, que nós sairemos daqui de forma diferente. É nesta palavra que eu creio. Este homem vivia uma luta, uma crise, e do lado de fora vem mais uma luta. Aí talvez você esteja dizendo assim para você mesmo: pastor, esse sou eu. Eu já estava todo enrolado e fiquei mais ainda. Eu já tinha lutas com alguém, mas veio mais uma. Meu Deus, e agora, Jesus? O que vou fazer? E em meio a toda uma pressão de guerra, ou seja, pressão de morte, pressão de soldados sendo assassinados, de famílias, de casas sendo derrubadas, Ezequias, um rei, um líder, ele fica doente, mas não é uma doença comum, ele fica gravemente doente, e talvez haja por parte do seu casamento uma doença no relacionamento. Talvez haja no relacionamento entre pais e filhos uma barreira tão grande que possamos considerar que há ali uma doença. E como humanos, homens e mulheres, normalmente iremos perguntar: pai, eu não estou mais entendendo o que está acontecendo. Normal, somos homens, somos mulheres e como carne somos frágeis. E nos pegamos a perguntar a Deus: Deus, por que que isto aconteceu comigo? Por que que isso está a acontecer? Eu sou seu servo. Era exatamente assim que este rei, ele estava. A pergunta que eu faço sempre que me deparo com uma luta, com uma dificuldade, ao Senhor é exatamente essa: por que, Deus, está a acontecer isso? E o interessante não é que imediatamente ele venha falar, não. Ele já vem falando, ele já vem me dizendo, eu que não estou ouvindo. E é assim. Mas aí precisa vir uma palavra do Senhor, precisa vir um louvor, precisa vir algo por parte do Espírito Santo para nos começar a nos constranger e ver o que está acontecendo. E é isto que Ele quer fazer com a sua vida nesta noite. Creia em nome de Jesus. E eu fui procurar um testemunho para que eu pudesse usar como ilustração, e encontrei o testemunho de um pastor chamado John Wimber, afirmando que antes de Deus derramar a cura sobre a vida da igreja que ele pastoreava, a maioria dos líderes da sua igreja ficaram doentes. Eles pediam cura, eles pediram a Deus um avivamento. E de repente, ao invés disto acontecer, começaram a chegar ao povo daquela igreja, a membresia, aos líderes, doenças. Mas o que queria Deus tratar com este pastor e com esta igreja? E no testemunho ele disse que todos foram curados. E logo após, um derramar de um reavivamento, de algo sobrenatural, caiu sobre a vida da igreja. A todo momento um milagre, uma oferta, uma bênção, uma prosperidade, vida. E é isso que eu creio que Deus faça. Mas eu quero lembrar que esse povo, que esta igreja, estavam buscando um avivamento. E parecia que as lutas se intensificavam, e esta é a palavra que eu preciso dizer para você. Precisamos nos cuidar como igreja, precisamos cuidar uns dos outros, precisamos orar uns pelos outros, porque as lutas, elas irão se intensificar, sim. É isso que Deus tem nos falado, tem nos mostrado. Deus não quer só a sua igreja sentada sobre um banco, ouvindo apenas a sua palavra. Não, Deus quer que nós venhamos a nos apoderar da vontade dEle, do Espírito Santo dEle. Deus quer que cada um aqui abra a sua boca aonde for e faça algo de Deus naquele lugar.
aonde ninguém quer ir, com quem ninguém quer falar, com quem ninguém quer abraçar. Que em nome de Jesus nós sejamos uma igreja que se intensifique diante das lutas que vão se intensificar na tua vida. Que nós venhamos a buscar o sobrenatural de Deus. Não temos feito quase nada, na verdade temos feito muito pouco, mas precisamos enxergar a vontade do Senhor, abrir os nossos olhos, falar de Jesus, convidar pessoas a ouvir a tua voz, a serem tocados, a serem transformados. Não importa onde é o convite, não importa a dificuldade de onde você vai chegar, o que importa é que você estará lá levando a palavra do Senhor. Um dia desses eu fui pregar em Xerém, e eu tive dúvida se lá eu chegaria. Quando eu entrei numa favela, falei: meu Deus, aonde eu estou indo? Que lugar complicado. E quando eu avistei de um lado alguns sentados com os fuzis maiores do que eu falei: meu Deus, volta, diácono, volta, que estava dirigindo o meu carro, volta. Ele falou: não, vamos. A confiança, a fé daquele diácono naquele momento foi maior do que a minha. Eu tive medo apenas e falei: volta. Mas se eu voltasse, se eu retrocedesse, se eu não desse continuidade nos planos que Deus teria naquele momento sobre a minha vida, o que poderia acontecer? Poderíamos ser alvejados pelos tiros. Mas o diácono foi firme. O diácono Cosme, também daquele tamanho, né? Baixou os vidros, cumprimentou o comando e seguiu em frente. Eu falei: meu Deus, me dá esta fé, Pai, eu preciso disso. Nós precisamos. Há algo do Senhor para a sua vida, mas talvez o medo, talvez as condições, talvez o que falam, talvez as estratégias do inimigo tentando te parar, e por isso você não faz, não cumpre aquilo que ele tem te falado. E eu sei que ele tem te falado, porque ele fala conosco diretamente ao nosso coração, mas nós não ouvimos. Mas que seja nessa noite o teu tocar a nos transformar, a tirar este medo. Deus não deu, Deus não falou, Deus não confirmou, então vai em nome de Jesus. Mas eu quero lembrar a você que a palavra que eu tenho recebido por parte de Deus é que as lutas se intensificarão. Esta é a palavra. As lutas vão se aumentar. E eu digo inclusive em relação aos desafios desta igreja. Podemos ver aí a beleza e a grandiosidade do templo que estamos a construir, do que o Deus colocou no coração do nosso bispo. Que coisa linda, né? Eu confesso que eu chorei pela realização deste primeiro culto de Santa Ceia aqui em cima. Vocês acham que o inimigo ele está satisfeito com isso? Ele está furioso. Sabe por quê? Porque a nossa família vai mudar, vai conhecer um Deus que vai trazer mudança de vida. Os nossos amigos, os nossos colegas, aqueles que nós temos orado, mas que ainda não alcançaram o sobrenatural do Espírito Santo, vão conhecer aqui. Aí vocês entendem porque as lutas, elas se intensificarão? E se a luta vai aumentar, se esse projeto novo que você vai começar em breve, olha só o que Deus está falando, se isso vai acontecer, se nesta noite você tomar a decisão, um passo de fé, acreditar que é Ele quem está conduzindo, o que eu posso te dizer como ministro da palavra é uma coisa só: se prepare em Deus, se prepare no sobrenatural. Comece a clamar ao Senhor: vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo e me mude, me dá coragem, tira esta covardia, tira isto que me prende, tira tudo, Pai, e faz a tua vontade. Essa tem sido a minha oração, porque
porque as lutas, elas não só continuarão, elas aumentarão. A palavra de Deus é clara, ela nos diz. É por isso que eu digo que eu prefiro dizer que eu sou escravo, mesmo sendo filho, porque quando filho eu me coloco numa posição apenas de querer receber o melhor que o meu pai tem para dar. Mas a palavra que eu trago à igreja nesta noite é que precisamos reconhecer que somos escravos, escravos sim, porque antes de conhecermos o Senhor nosso Deus, éramos escravos do diabo, mas o sangue de Jesus Cristo nos comprou, e hoje somos escravos de Deus. É nisto que eu creio. Mas eu sei que há pessoas aqui que estão vivendo lutas tremendas, até mesmo dentro da tua casa. Mas o que fez este homem? O que nos diz nesse texto para que você possa sair com uma decisão e com algo de Deus para que lá seja executado pela tua pessoa, pelo teu agir, pelas tuas escolhas? Esse texto nos conta a história de um milagre, guerra, doença, ou seja, só podia chegar o quê? O milagre de Deus. Mas ele nos revela também o coração do rei em meio a uma luta. Como é que está o teu coração em meio a esta luta que você está vivendo? Agora eu quero falar do emocional, da alma, de algo que nos derruba se não estivermos preparados para enfrentar as lutas. Porque às vezes pensamos que como crentes, a depressão não vai nos alcançar, as síndromes, elas podem até ter te alcançado. Mas em nome de Jesus, nesta noite você sairá daqui liberto, porque a palavra do Senhor nos diz e nos garante cura e restauração. Eu creio que, olhando para o coração desse rei, nós podemos aprender os meios pelos quais Deus, Ele trata as nossas dores. E eu preciso falar porque às vezes quando estamos em luta, quando estamos em desespero, quando estamos em guerra com alguma coisa, com alguma área da nossa vida, nós nos colocamos exatamente desse jeito, esquecemos que Deus está cuidando, nos acariciando, nos consolando, nos dando o remédio necessário que temos para confiar no Senhor. E não deixe que o inimigo diga o contrário. E qual foi o primeiro meio aqui utilizado por este homem, por este rei todo-poderoso, o dono daquela nação? O que fez este homem? Ele usou de um meio no qual é o principal para as nossas vidas como igreja aqui nesta noite. Ele usou da oração, queridos. E será que nós temos orado, clamado realmente como é a vontade do Senhor? Será que você tem orado o suficiente ou dedicado uma pequena parte do seu dia, talvez alguns minutos, a orar ao Senhor? Sexta-feira eu me retirei com alguns amigos para orar durante horas. Meu Deus, como Deus falou comigo! Há muito tempo eu não orava, muitas horas, mas como Deus me constrangeu, como Ele me respondeu, como eu pude sentir o Espírito Santo de Deus a tocar aqueles que ali estavam comigo, e Deus me fez lembrar do meu primeiro amor, dos meus primeiros momentos com Ele, momentos esses que acabam se esquecendo no decorrer dos anos. Mas a minha oração nesta noite é que nós voltemos lá atrás, aonde nós orávamos com uma fala diferente. A teologia vai chegando, o conhecimento, a Bíblia, vamos tomando o conhecimento e vamos nos esfriando.
mas que em nome de Jesus nós venhamos a olhar para o coração deste rei e ver como ele estava. Eu quero lembrar a vocês que ele vivia um duro sentimento de finitude, ou seja, a sua vida estava acabando, era o fim, chegou ao limite de vida, era assim que estava este homem. E talvez haja aqui nesta noite casamentos da mesma forma. Talvez você olhe para os seus filhos e não saiba aonde eles venham chegar daqui a algum tempo. Talvez você esteja agora lembrando da dificuldade profissional e financeira que você esteja vivendo. Talvez você esteja neste momento lembrando dos projetos que parecem que findaram. Olha o que diz em Isaías 38:12, na minha versão. A minha habitação já foi arrancada e arrebatada de mim. Qual tenda de pastor enrolei como tecelão a minha vida? Ele me corta do tear, do dia para a noite. Tu, Deus, darás cabo de mim. Olha a fala deste homem, tão jovem, diz os teólogos, entre 38 e 40 anos. A fala dele aqui diz para Deus: Deus, me parece que a minha vida está sendo roubada. E talvez hajam alguns aqui que estejam dizendo: parece que o meu casamento foi roubado, me parece que o meu marido foi roubado, a minha esposa foi roubada. Talvez hajam aqui pais preocupados com seus filhos, achando que o mundo os tragou. Olha o que diz aqui no verso 10. Eu disse: na tranquilidade de meus dias hei de entrar nas portas do Seol. Mas no final, mesmo dizendo estar tranquilo, ele faz uma pergunta ao profeta: estou privado do resto de meus anos. Este homem, este rei, apesar de todo o poder, ele não tinha filhos. E naquela época havia uma grande preocupação dos sucessores que irão deixar o seu trono. E também, como nós, hoje há uma preocupação de que forma o meu legado será deixado para os meus filhos, para os meus netos. Essa precisa ser a nossa preocupação. Se eu partir, como ficará a minha família? Precisamos ter isso. Aí diz aqui: o vivente que te louva, como eu faço, como eu hoje faço, o pai aos filhos, faz notória a tua verdade. Olha como estava o coração desse homem. Eu creio que aqui ele gritava, gemia, chorava e dizia: Deus, eu estou sofrendo. E está aqui o segredo: dizer para Deus, abra o teu coração, diga a Ele: Deus, eu estou assim, eu estou sofrendo, eu preciso desta mudança, eu preciso do teu agir, eu preciso do teu fazer, Pai, porque eu não consigo mais. Olha o que diz no verso 14: eu soltava fracos gemidos de dor, como uma andorinha, e gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para o céu. Olha o estado desse homem. Só que no final desse verso ele diz assim: ó Senhor Deus, eu estou sofrendo. E no final ele diz assim: salva-me. Às vezes nós precisamos parar tudo, orar ao Senhor e pedir: Deus, me salva, me resgata dos pecados da minha carne. Me salva, Deus, salva o meu casamento. Peça isso a Ele. Peça assim: Deus, salve os meus filhos. Vocês, filhos, salvem os meus pais, que eles tenham um encontro com Deus. Peça a Deus: Deus, salva os meus projetos, salva os meus sonhos, salva e resgata os meus projetos ministeriais.
Pede isso a Ele. Aqui este homem dizia assim: eu estou nessa situação, doente, em guerra, morrendo, mas Ele mesmo fez isto comigo, foi Deus. Eu vi lamento, eu vi dor, eu vi sofrimento, mas eu não vi ódio, rancor, eu vi entendimento. É um hino que eu gosto muito. Se Deus fizer, Ele é Deus. Eu não vou usar a cantar porque eu não canto nada. Mas se Ele não fizer o que Ele é, continua sendo Deus. Ele é Deus a dirigir as nossas vidas. Ele é todo poderoso. Ele sabe o tempo no qual precisamos e no qual não estamos prontos para que a bênção dele chegue. Mas de que adianta, diz o verso 15, foi o próprio Deus que me deu a notícia, foi Ele quem fez isso comigo. A vida longa, tão dita aqui na teologia, ele não viveria. Essa era a situação deste homem. Mas o que ele faz? Ele se pega a perguntar: por que, Senhor amado? Pergunte isso a Deus. Você que está vivendo lutas, crises, dores, momentos difíceis na sua vida, pergunte: Deus, por que, Senhor, meu amado? Não reclame, não dificulte as coisas para Deus, porque é nesse momento em que vivemos essas lutas, que Deus coloca um recurso à nossa disposição. E que recurso é esse, pregador? Para tratamento da nossa alma, do nosso íntimo, do nosso coração, é a oração. Não importa o momento, não importa a dor, o que importa é que eu tenho clamado ao Senhor, eu tenho ouvido a sua voz, eu tenho sentido o seu Espírito Santo, eu não vou parar, eu não vou desanimar, eu vou continuar, porque essa é a vontade do Senhor. Ou seja, ore, clame, peça, Deus me responda, Deus me mostra, Deus me dá estratégias, mas fica atento, porque Ele fala, Ele repete, Ele fala e a gente não faz. Mas eu creio que nesta noite Ele coloca sobre a tua casa um reino de justiça, porque Ele é um Deus justo. Ele coloca a sua vontade, Ele responde nesta noite as suas orações. Mas é preciso que você comece, como eu disse nessa manhã, você se levante e peça assim: Deus, eu digo se levantar, é levantar a sua fronte, é levantar a sua mente, tirar essa cara de desanimado, de derrotado, de sofrido, e começar a dizer: Deus, vem com o teu reino de justiça sobre a minha vida, vem com o teu melhor, vem com a tua melhor parte, como diz a tua palavra. Levanta-te, Senhor, em meu favor. Diga isso a Ele, peça isso a Ele, mesmo que seja com prantos, com dores, com lágrimas, mesmo que seja ainda com uma pequena fé. Peça que Ele renove a tua fé, que o teu Espírito Santo te toque a te fazer reanimar, a ter esperança de vida. Quantos crentes estão hoje na casa do Senhor, mas parecem que estão mortos, só falta enterrar, só vivem se lamentando, só vivem chorando. Meu Deus, peça de forma diferente. Daqui a alguns minutos iremos louvar mais um louvor, um cântico a Deus, e eu sempre falo isso, que no final deste culto seja diferente daquele que louvamos no início, que possamos nos concentrar no Senhor, sentir o teu Espírito a nos tocar, fechar os nossos olhos e chorar na presença de Deus, dizer a Ele: levanta-te, Senhor, em meu favor, vem com o seu reino de justiça sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre os meus sonhos e projetos. Vem, Deus! Peça isso a Ele. Olha o que a Bíblia nos diz no verso 2, eu quero deixar isso bem claro para você.
Olha o que fez o rei Ezequias. Ele parou tudo. Ele parou tudo. Ele se desligou da guerra. Ele se desligou das suas doenças. Ele parou tudo. Ezequias virou o rosto para a parede. Quando a Bíblia diz que nós viramos o rosto para a parede, nós deixamos tudo de lado, as pessoas que estão ao nosso redor, e começou a olhar para Deus. Ele virou o rosto para a parede. E o que ele fez, igreja? Ele orou ao Senhor nosso Deus. Está aqui a fórmula. É parar tudo e clamar e orar. E orar é conversar com o Senhor. E conversar com o Senhor é de uma forma, não precisa de oratória, não precisa de conhecimento bíblico. É abrir a boca e falar: papai, me ajuda. Papai, cuida da minha vida, da minha família, do meu casamento, dos meus filhos. Orar ao Senhor é isso. E o verso 3 diz assim: lembra-te, Senhor. Olha que palavra linda, olha que conversa linda entre o rei Ezequias e Deus. Lembra-te, Deus, de como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Essa foi a oração do rei. Eu não sei qual vai ser a sua, mas que seja uma oração diferente daquela que você tem feito até aqui, que seja uma oração de entrega, que seja uma oração de fé, de renovo, que o Espírito Santo possa te mover a uma mudança, que amanhã você, ao chegar ao seu trabalho, as pessoas possam te olhar e falar assim: aconteceu alguma coisa com ele. Que ao chegar na sua casa, você mulher, a sua família te olha, a tua parentela, e diga: meu Deus, o que é isso? Saiu tão desanimada e chegou tão feliz, tão sorridente. E você possa olhar para as pessoas e dizer: é Deus quem está fazendo, é Deus quem está transformando, é Deus que está cuidando. E Ele tem feito, Ele tem realizado. Livramentos Ele já te deu aos montões, bênçãos, prosperidade, vida Ele já tem te dado, apesar das lutas, das crises. Mas nesses minutos que me faltam, a minha oração é que você possa entregar a Ele um louvor no final deste culto, dizendo: Deus, está difícil, eu não aguento mais, mas eu confio no Senhor. É nesse Deus que não importa a situação em que você esteja vivendo, não importa a situação, o que importa é que Jesus é grandioso e poderoso para fazer maravilhas sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas às vezes precisamos lembrar que Deus, Ele é o mais forte, Ele tudo pode, tudo. Temos centenas, milhares de testemunhos na vida da nossa igreja: cura de AIDS, cura de câncer, restauração de casamentos, casais que estavam cada um já com o seu outro par, mas Deus se moveu a tal forma que a família se restaurou. Pode isso? Pode, porque é nesse Deus que eu creio. Jovens e adolescentes no mundo das drogas, poupados pelo Senhor, jovens alvejados por vários tiros, mantidos em vida para a honra e glória do Senhor. É nesse Deus que eu creio, é nesse Deus que eu creio, igreja. Eu quero ouvir um amém. Então diga: eu confio no Senhor nosso Deus, eu confio no seu eterno amor, eu confio em Ti, e por isso não seremos abalados. Poderemos nos entristecer, mas não seremos abalados,
porque é uma entrega por parte da igreja aqui à vontade do Senhor. Há uma igreja aqui presente, eu creio, e que vai se levantar para cumprir o seu ide. Não serão só os pastores, não será só o bispo, não serão só os ministros, não serão só os levitas, não só os diáconos, não, é toda a igreja em nome de Jesus. É isso que eu profetizo sobre a vida desta igreja. Igreja em Nova Vida de Colombandê, algo diferente. Eu creio que os adolescentes que estão chegando agora aí, eles serão tocados e transformados por Deus, porque eu creio no Senhor. Eu creio que jovens lá terão mudança de vida. Há jovens lá envolvidos com drogas, com prostituição, com coisas que nenhum pai, nenhuma mãe espera do seu filho, mas que em nome de Jesus se estabeleça uma nova vida, uma nova fase na vida deles em nome de Jesus. É isso que é o papel da igreja, esse é o trabalho da igreja. Eu louvo a Deus pela vida do Xandão e da Luana, que estão lá junto com a sua equipe de apoio, servindo aqueles que lá estão, para que haja uma entrega por parte deles ao Senhor nosso Deus. Isto é igreja. E na continuidade do verso diz assim: e Ezequias, o rei, chorou amargamente. Você pode imaginar o que é chorar amargamente? É estar em luto, é estar à beira da morte, é estar perdendo alguma coisa, a família, o casamento, alguma coisa assim. E talvez haja, e eu sei que há pessoas aqui exatamente nesta condição. Mas o que fez o rei Ezequias? Então a palavra de Deus veio a Isaías, o profeta. E aí eu quero falar com a igreja, porque a palavra de Deus tem sido pregada sobre a vida desta igreja. Profetas têm subido a este púlpito, a este altar santo, e dedicado a sua vida a profetizar a palavra do Senhor sobre a tua casa. Mas é importante que você que esteja aí sentado também faça a mesma coisa, que você nos ajude, porque isto é a igreja. E comece a dizer, e comece a pedir, e comece a clamar, comece a falar: Deus, vem Senhor sobre a minha vida, vem Deus, venha com o teu melhor, venha sobre a minha casa. Comece a dizer agora: lembra de mim, lembra do meu casamento, lembra dos meus filhos, lembra do meu cônjuge. Comece a clamar. É isso que nós viemos fazer aqui nesta tarde. Saímos da nossa casa para clamar, para orar ao Senhor. Então ore, glorifique a Deus, dê aleluias, abra a tua boca e sinta o anjo do Senhor a te rodear, a te balançar, a te tocar, a te intimidar, sim. Então peça, faça os seus pedidos ao Senhor, peça o seu favor a Deus. Não pare, não desista da tua família, não desista do teu casamento. Está difícil, mas não desista do teu casamento, da tua família, do teu maior patrimônio, daquilo que você tem de melhor. Não é o teu trabalho, não é a tua rentabilidade mensal, não é o seu poder, não é o seu cargo, não é nada. O que você tem de mais precioso é a tua família, é aquilo que Deus te deu. Por isso eu digo: não pare de lutar. Mas está difícil, pregador, não pare de lutar. Creia na mudança, porque Ele muda. Ele não me mudou, Ele me mudou. Ele me mudou em várias áreas, e a cada dia Ele me muda mais. E o impressionante é que Ele não para de me mudar. Por quê? Porque Ele é o mais forte do que todas as lutas que eu venho a viver. Ele é o todo-poderoso, Ele é o grandioso, Ele tudo pode. Ele pode tudo, gente. Creia nisso. Confiemos, igreja, nesse Deus.
Não confie apenas nos médicos, nos tratamentos, nos laudos, nos advogados, nos juízes. Não, confiemos no seu eterno amor, porque há algo maior sobre a vida desta igreja, sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu profetizo em nome de Jesus que esse milagre chegue à tua casa. Eu digo a você que você pode até temer, mas você não será abalado, ou seja, você não parará, porque nesta noite Deus nos confirma, Deus nos direciona. Mas o que fez esse homem? Ele parou tudo, virou o seu rosto a Deus, à parede, e disse: Deus me ajuda. Faça isso agora, faça isso mais uma vez, mas de forma diferente. É isso que Deus quer fazer aqui nesta noite. Há um lugar chamado Rocha Eterna. Que lugar é esse, pastor? É aqui, é na congregação do Senhor. Aqui há uma rocha eterna. Nada abalará a sua vida. As lutas virão, as dificuldades, os lamentos, os lutos. Meu Deus, a coisa pior e mais dolorosa do que perder alguém. Mas a palavra de Deus nesta noite diz: levante a tua mão. Levante a tua mão a Ele, ao Deus, e diga: Deus, eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu estou em lamento, está difícil. Mas diga a Ele: Pai, mesmo assim eu saí da minha casa e vim até aqui para engrandecer o Teu nome, para Te louvar, para orar, para Te dar glórias, para glorificar a tua vida, o Teu nome sobre a minha vida. Isso que nós viemos fazer aqui nesta noite. Não viemos apenas pedir das bênçãos, pedir da prosperidade. Não, viemos aqui para clamar e engrandecer o nome dEle, louvar a Ele, dar glórias, 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 porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o merecedor de tudo isso. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, esse é o Deus desta igreja. Independente da situação, eu disse: independente da situação. Não só quando tudo estiver bem, não. É na luta, é na guerra, é na dificuldade que enfrentamos, que somos provados se somos realmente de Deus. Prova-nos, ó Pai, prova-nos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na oração, como foi aqui na vida deste rei, na oração, o nosso coração, as circunstâncias que nos cercam, elas são tratadas. Igreja, quando oramos, Deus nos trata. Ele fala intimamente, Ele fala na alma, porque Ele é o Pai das misericórdias. E Ele quer nesta noite nos dar da sua misericórdia. Se há um pecado, se há um erro, se há uma acusação do passado, se o diabo tem te atormentado, se o inimigo tem tentado te fazer parar, que nesta noite, em nome de Jesus, isso suma da tua vida, isto saia da tua frente, e que você continue a tua caminhada e vença em nome de Jesus. Esta é a palavra de Deus. E Jesus, no Getsêmani, Ele foi tratar a sua dor. Jesus Cristo, Ele foi tratar da sua dor com oração ao Pai. Jesus. E às vezes nós queremos resolver da nossa forma. Você tem que tomar uma decisão essa semana importante. Para tudo. Não faça nada agora. Não tome nenhuma atitude precipitada. Cale a tua boca se necessário for, porque quando a abrimos falamos demais. Só fale quando o Senhor confirmar.
Antes de tudo isso, converse com o Pai, converse com o Papai, converse com Deus Todo-Poderoso e ouça o que Ele vai te falar, porque Ele vai falar, Ele vai fazer, Ele vai te mostrar, mas você precisa tirar as escamas dos seus olhos e ver o que Ele está falando, o que Ele está fazendo. Deus quer tratar as mágoas que levamos na nossa vida e meio que acumulamos ela no nosso coração. Deus quer tratar essas mágoas, elas precisam ser retiradas do seu coração, da sua alma, senão isso vai produzir coisas ruins na sua vida, atitudes indevidas, precipitações, agressividade, palavras contrárias. Deus quer tratar as suas mágoas. Sabe aquela mágoa que você carrega do teu pai, que te abandonou? Ou mágoa difícil? Sabe aquela mágoa que você traz do teu coração, porque o teu marido te traiu? Ou coisa difícil? Sabe aquela dor de um amigo que lhe traiu a sua confiança? Ou mágoa difícil? Essas mágoas, elas precisam ser tratadas pelo Senhor, e eu sei que nesta noite há necessidade de se falar sobre isso. Perdoa, perdoa em nome de Jesus. Mas Ele fez isso, perdoa em nome de Jesus, porque quando perdoamos, vem algo por parte do Senhor, vem algo sobrenatural, que nos cura, que nos liberta das correntes, que nos constrange a uma mudança. Perdoe. O salmista olhava para os montes, o salmista Davi olhava para os montes e dizia: de onde, papai, virá o socorro? Olha que coisa linda. E a resposta de Deus, igreja, a resposta de Deus para esse homem, o reconhecimento dele foi o seguinte: o meu socorro vem do Senhor. Eu creio que o meu socorro vem do Senhor. E se você crer também, reconheça isso diante de Deus, diga: Ele é o meu refúgio, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza na hora da angústia. Diga isso ao Senhor: o Senhor é. E aí sim, as feridas da alma serão curadas. O meu convite a você agora é que você vá à presença de Deus em oração. Vá à presença de Deus nesta noite em oração. Se os levitas puderem se preparar, nós vamos entoar um louvor, e você vai fazer diferente. Você vai sair do seu lugar. Mas por quê, pastor? Porque quando você sai do seu lugar e vem ao altar do Senhor, olha o que Deus faz. Ele vem porque nós reconhecemos a sua grandeza, a sua soberania, reconhecemos o poder que Ele tem sobre nós. E eu creio que hoje Deus, Ele quer intervir nas crises da sua existência, mas não basta eu crer, você precisa crer também. Crer que este Deus quer nos mudar, Ele quer abrir uma porta aonde não tem porta, Ele quer nos abençoar, mas precisamos nos ligar nele, prestar atenção naquilo que Ele tem falado e construirmos aqui uma caminhada, uma nova caminhada, uma nova vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O que fez Ezequias? Então Ezequias humilhou-se. Humilhe-se diante do Senhor. Humilhar é dizer: Deus, eu sou pequeno e Tu é grandioso. Deus, eu nada posso, o Senhor tudo pode. Senhor, a Ti eu te dou a minha honra, a minha glória, coisa que não dou a ninguém. Isso é humilhar-se diante do Senhor. Então Ezequias humilhou-se, diz a palavra de Deus no verso 26.
reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Agora vocês entenderam por que as crises, por que as lutas chegaram? Porque com o poder, com aquela nação, com os seus soldados, com o seu exército, ele se tornou um homem orgulhoso. E quantos de nós estamos na mesma situação? Temos orgulho do nosso carro, da nossa casa, da nossa boa roupa de marca, da beleza daquilo que Deus tem nos dado? Ou será que nos orgulhamos de um Senhor que tem cuidado de nós, que tem dirigido a nossa vida, o nosso ministério, a tua vontade estabelecida nas nossas vidas? Precisamos nos humilhar, precisamos dizer: Deus, tu és o Todo-Poderoso. Foi por isso que veio a ira do Senhor àquela nação. O Senhor é um Senhor justo. O Senhor é um Deus de justiça, Ele é um Deus amoroso, mas Ele também é um Deus de justiça. Que nos lembremos disso, em nome de Jesus. Nesta noite, um novo tipo de humildade, um novo tipo de devoção da sua vida para o Senhor.